E essas lições aprendidas, que a gente chama de lições aprendidas, é uma reunião muito conhecida no gerenciamento de projetos, né? Como a gente tem time que tem especialidade nisso, né? Especialista em gerenciamento de projetos, então o que a gente quer aí? A gente quer sempre nos atualizar, né? Estar em melhoria. Então a gente implementa esse tipo de coisa, esse tipo de reunião, esse tipo de ação para buscar melhorias contínuas e a gente está sempre se atualizando, sempre melhorando. E essa vivência que nós temos de conhecimento dentro do comércio exterior, no começo, lá atrás, no início da jornada, eu falava, não, é normal, é tudo igual, só muda o produto. Não, não é. Nunca. Nenhum processo de importação ou de exportação é igual. Não tem como você, de todos que a gente já fez até hoje, de toda a minha história dentro do comércio exterior, todo embarque é um diferente do outro, porque tem muito pequeno detalhe que no decorrer do processo, é um processo longo, né? São de 90 a 120 dias, então nunca um processo é igual ao outro. A gente compartilha com o cliente isso e transfere para ele que, seguindo as regras que a gente coloca para que seja executado dentro do prazo, e aí, mas vocês têm que passar muito detalhada a descrição da mercadoria, por que tem que ser tão específico? Não, passa só assim, e daí depois a gente vê. Nós preferimos que tudo isso seja feito antes para realmente evitar o transtorno de acontecer esses problemas que podem acontecer no meio do percurso e para minimizar, né? Esse é um ponto que a Fran comentou que é importantíssimo, porque às vezes o cliente passa qualquer informação e nosso trabalho olha, isso daqui não é suficiente e existe risco. Então nós somos o chato né? É meia. É meia. É meia composta de malha, de poliéster? Quantos % de cada um deles? Qual é o tamanho de cada um deles? Então, todas essas perguntas, inclusive essas perguntas a gente faz com base na instrução normativa da Receita Federal, que as coisas, o Brasil é um pouco mais devagar, mas no mundo inteiro já é assim. Então hoje, os órgãos que regem o comércio exterior, eles desenvolveram um catálogo de produtos. E muito rápido, quem não se enquadrar não vai nem importar e nem exportar. E precisa ter essas particularidades. Então, assim, é uma válvula. É válvula para que tipo de carro? Com quantas entradas? Com quantas saídas? A gente teve um caso. O cara queria trazer, por exemplo, farol de caminhão. Tá, mas é halógeno, é luz branca, é luz amarela. É LED. É LED. É aquela antiga. Olha, pensa quantas milhões de possibilidades de tipo de produto que tem. E esse fator da gente ser tão crítico impede que o cliente tenha problemas na hora da classificação da mercadoria de um possível canal. Nós fomos visitar um cliente agora esses dias que está fazendo um projeto de viabilidade de peça de caminhão. A primeira coisa que ele falou, nossa, mas fulano fazia a importação e de repente perdeu tudo. Teve que deixar lá o container abandonado e a Receita Federal ficou. Então, veja bem, com quem ele fazia? Quis fazer a compra direto sozinho? Tudo bem, pode fazer. Pode subcontratar o seu despachante, pode contratar qualquer empresa que você julgar como capacitada para fazer. Mas o nosso trabalho é se antecipar, se precaver para que o nosso cliente não perca nada de mercadoria, porque não tem por que perder. Se você faz certo, se você descreve corretamente, se você cumpre as legislações que estão previstas, não tem por que você ficar com uma... E pode acontecer, tá? No meio de todo esse caminho pode acontecer de ainda vir uma descrição errada, uma confusão, uma discrepância de preço, alguma coisa assim. Só que quando a gente segue o passo a passo que é instituído no catálogo de produtos, a gente tem respaldo. É igual um advogado. Quando você tem um advogado competente, que é estudado, que é conhecedor, ele fala, não, nós fizemos certo até aqui e daqui para frente vai dar tudo certo, porque nós vamos provar que por talvez uma exigência extra que não precisava, estão nos solicitando a comprovação de um documento. Mas quando você vem fazendo as coisas certas, juntando a documentação, fazendo tudo conforme, não tem risco. E isso acontece muito, né? A Fran pode até falar melhor que eu, mas tem muitas empresas que estão muito mais preocupadas em fechar o projeto do que fazer ele bem feito, né? Criar ter essa análise crítica, né? Então, essa é a importância de você ter
um time que já trabalhou com expertise, com bastante experiência. Sabe desenvolver o processo de compras de uma forma muito detalhada. Exato. Porque a gente, usando os jargões, né? A gente tem estrutura na China, a gente tem estrutura nos Estados Unidos, a gente tem estrutura para fazer a inspeção lá, a gente tem estrutura para ir ver se a fábrica realmente existe, para garantir que não são aventureiros, para garantir que não são trading company, que estão comprando do produtor para vender para o nosso cliente, porque isso aumenta, onera o cliente, né? Então a gente precisa ir limpando os caminhos para que o nosso cliente tenha realmente o melhor preço. Seria muito simples a gente entrar num Alibaba, numa outra ferramenta de express, pegar contato e comprar da nossa trading ou da nossa empresa com uma outra trading lá, sem saber quem realmente é o fornecedor, porque isso cada uma dessas empresas dentro do canal, ela tem a sua margem de lucro, porque ninguém trabalha por nada. Então, se você pôr uma margem de lucro de 25, 30% de uma trading lá na China, mais uma margem de lucro de uma trading fora, por exemplo, aqui no Brasil, que vai prestar esse serviço, o nosso cliente está tendo a margem dele muito reduzida. Então, todo esse trabalho de se certificar do melhor processo de compra, da melhor inspeção de qualidade, já aconteceu, né? Inclusive com um cliente nosso agora, daqueles bebedourinhos, que foi feito no tamanho errado. E na hora da inspeção vem todo um material de 50, 60 páginas, com vídeo, com tudo, onde a gente confere. Então a gente perde horas e horas conferindo para garantir e rejeitar lá ainda, caso o produto não esteja conforme. Antes de fazer o pagamento final, né? Então... Antes de fazer o pagamento final, sempre, não. E aí entra também o que a gente estava falando, né? De contar com uma empresa que sabe as etapas, porque você não cai na bobeira de mandar... Olha, ultimamente eu tenho conhecido histórias de grandes empresas, de grandes distribuidores que perderam muito dinheiro. Por quê? Porque caíram na lábia de aventureiros que, pelo simples fato de fazer uma ou outra operação, saber vender com palavras o serviço e não saber executar. E assim, não é uma e nem duas. Se você pegar dentro de um segmento que a gente está inserido, de material de construção, dois gigantes pararam de fazer suas importações porque perderam muito dinheiro por fazer serviços com empresas que não eram confiáveis. Então, a gente tem exemplos assim de por que a gente precisa demonstrar com tanta clareza e qualidade e abertura e transparência a importância desse serviço que a gente presta, né? Porque realmente faz a diferença. Não só para nós que prestamos o serviço, mas principalmente para quem contrata.